O tratamento da doença do refluxo gastroesofágico é um desafio para muitas pessoas, porque envolve o controle dos sintomas e a prevenção de complicações a longo prazo. Uma abordagem interessante que tem sido explorada nos dias de hoje é o uso de enzimas digestivas como parte desse tratamento. Será que é verdade ou tudo não passa de medicamentos ineficazes, sem qualquer comprovação científica? Então vamos lá, segue o vídeo. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com foco na gastroenterologia e na doença do refluxo. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal para receber as notificações de novos vídeos, ativa o sininho aqui abaixo, compartilha com muitas pessoas. O YouTube vai perceber que este assunto é muito importante. Então, segue o vídeo até o fim. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição que tanto o ácido gástrico como outros conteúdos do estômago retornam ao esôfago com muita frequência, causando sintomas desagradáveis como azia, regurgitação ácida, dor no peito. Essa condição ocorre frequentemente devido ao mau funcionamento do esfíncter esofágico inferior. É uma válvula muscular que normalmente impede que haja esse refluxo. Tradicionalmente, o tratamento envolve o uso de medicamentos utilizados para reduzir a acidez estomacal e aliviar os sintomas. No entanto, esses medicamentos eles podem ter efeitos colaterais e algumas vezes eles não abordam a causa subjacente da doença do refluxo. É nesse contexto que entra em cena as terapias alternativas com o uso das enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas se propõem a desempenhar um papel muito importante na quebra dos alimentos em partículas menores para facilitar a digestão. Elas são produzidas pelo corpo, estão naturalmente presentes no estômago e no intestino delgado. Alguns acreditam que o uso de suplementos de enzimas digestivas pode ajudar a melhorar a digestão e reduzir os sintomas de refluxo ácido. A teoria por trás do uso das enzimas digestivas para tratar a doença do refluxo é que essas enzimas podem ajudar a decompor os alimentos de forma mais eficaz, reduzindo assim a pressão intraabdominal e, consequentemente, a probabilidade de refluxo. Além disso, acredita-se que elas possam auxiliar na cicatrização do esôfago irritado pelo ácido. As enzimas digestivas elas desempenham um papel crucial na quebra de alimentos em moléculas menores para facilitar a absorção de nutrientes no trato digestivo. Embora não sejam normalmente utilizadas como tratamento principal para as doenças gastrointestinais, essas enzimas podem ser suplementadas em certas condições para auxiliar na digestão. Eu vou citar aqui algumas das principais enzimas digestivas envolvidas em tratamentos. A primeira dela, a pepsina. A pepsina é uma enzima produzida pelo estômago e desempenha um papel fundamental na digestão de proteínas. Ela quebra as proteínas em pedaços menores chamados de peptídeos. Segundo, a lipase. A lipase ela é produzida principalmente pelo pâncreas e é responsável pela digestão de gorduras. Ela quebra as gorduras, permitindo que sejam absorvidas pelo intestino. A terceira enzima é a amilase.
A amilase é uma enzima que quebra os carboidratos, como amido e glicogênio, em moléculas de açúcar, como a glicose. Ela é encontrada na saliva, a amilase salivar, e também produzida pelo pâncreas, a amilase pancreática. A quarta enzima é a tripsina e a quimiotripsina. Essas enzimas são produzidas pelo pâncreas e estão envolvidas diretamente na digestão das proteínas. Quebram as proteínas em peptídeos menores e aminoácidos. A quinta enzima é a lactase. A lactase, muito conhecida, é uma enzima que quebra a lactose, o açúcar encontrado no leite, em produtos lácteos. A suplementação da lactase é frequentemente utilizada por pessoas que têm intolerância à lactose. A sexta enzima é a sacarose e a maltase. Essas enzimas auxiliam na quebra de açúcares complexos, como sacarose e maltose, transformando em açúcares simples, como glicose e frutose, para facilitar a absorção. E por fim, as peptidases. Essas enzimas quebram os peptídeos em aminoácidos menores, permitindo uma absorção mais eficaz no intestino delgado. É importante notar que a maioria dessas enzimas é produzida naturalmente pelo corpo e desempenha um papel fundamental na digestão. No entanto, em algumas condições médicas, como a deficiência enzimática, as enzimas podem ser suplementadas para melhorar a digestão e aliviar os sintomas digestivos. A relação entre o uso de enzimas digestivas e a doença do refluxo gastroesofágico é um tópico que tem sido objeto de estudos, mas as evidências científicas até este momento não fornecem uma correlação clara e definitiva entre esses dois aspectos. Aqui estão alguns pontos relevantes com base nas evidências disponíveis até esta data. Primeiro, a teoria da redução da pressão intraabdominal. Uma das teorias por trás do uso dessas enzimas digestivas na doença do refluxo é que essas enzimas podem ajudar a melhorar a digestão e, dessa forma, reduzir a pressão intraabdominal. Acredita-se que isso poderia minimizar a probabilidade de refluxo ácido do estômago para o esôfago. Até este momento, não existem evidências científicas sólidas que confirmem a eficácia das enzimas digestivas como tratamento primário para a doença do refluxo. Estudos controlados e randomizados são necessários para estabelecer uma correlação bem conclusiva. Outro aspecto é a variação individual. A resposta ao uso dessas enzimas digestivas, ela pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Alguns podem relatar alívio dos sintomas do refluxo ácido com a suplementação das enzimas, enquanto outros podem não experimentar benefício algum. Importante lembrar também que o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico geralmente envolve uma abordagem multifatorial, incluindo mudanças na dieta, ajustes no estilo de vida e, em quase todos os casos, o uso de medicamentos específicos. Essas abordagens são mais amplamente reconhecidas como eficazes, com base nas evidências disponíveis hoje. Antes de considerar o uso de enzimas digestivas ou qualquer outro tratamento alternativo para a doença do refluxo, é fundamental consultar um especialista. Esses profissionais podem realizar uma avaliação profunda, abrangente e recomendar um tratamento mais apropriado, com base em condições específicas e individuais. Importante, fundamental observar que a eficácia das enzimas digestivas no tratamento da doença do refluxo ainda não foi estabelecida de forma conclusiva por estudos científicos robustos. As pesquisas sobre esse tema são limitadas
e os resultados são mistos. Em resumo, o que fica de importante e claro sobre este tema é que, embora o uso de enzimas digestivas tenha sido sugerido como opção no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, a sua eficácia ainda não está bem estabelecida pela pesquisa científica. Portanto, é essencial buscar uma orientação médica e seguir as recomendações de um profissional de saúde para o tratamento adequado dessa condição que é a doença do refluxo. Embora exista uma teoria que sugira uma possível correlação entre o uso das enzimas digestivas e a redução dos sintomas da doença do refluxo, eu repito mais uma vez que as evidências científicas sólidas para apoiar essa correlação ainda são limitadas. Portanto, o tratamento da doença do refluxo deve ser orientado por um profissional de saúde adequado, experimentado no assunto, que, apesar de ser uma doença benigna, tem grande potencial para complicações sérias. Então, seguir as abordagens estabelecidas com base nas evidências até o momento é o mais correto. Isso é um fato. A pesquisa continua evoluindo e novas informações podem surgir num futuro breve. Sempre que houver dúvidas sobre o uso de suplementos de enzimas digestivas como parte de um tratamento, é crucial, fundamental consultar um profissional de saúde, um gastroenterologista, para orientação adequada, pois o uso indevido desses suplementos pode não ser benéfico e, em alguns casos, pode ser prejudicial. Se você gostou desse vídeo, então salve para que você nunca mais esqueça, para que você aprenda e tenha cada vez mais conhecimentos sobre a sua doença. E não deixa de divulgar para outras pessoas que sofrem desse mal e também vão se beneficiar com essas informações. Se você tem dúvidas, deixa teu comentário aqui abaixo, deixa a tua pergunta que eu vou te responder. Se você quiser aprender mais sobre a doença do refluxo, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia e dou dicas e orientações muito importantes. Estarei esperando você por lá. Forte abraço a todos.